Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ministério Jovens Bíblicos. Aqui você acompanha vídeos curtos durante a semana e no final de semana tem um vídeo com uma duração maior para a edificação da sua fé. Aqui a gente tenta trazer um pouquinho do Evangelho, um pouquinho da igreja para você. Você não vai para a igreja, então a gente tem que ir até você. Nós cristãos temos que ir até você para você aprender um pouquinho mais da Bíblia, da teologia e da psicologia. Hoje nós trataremos do tema: quem se converte para zerar a quilometragem. Expressão que tem sido muito utilizada na internet. É dito que muitas pessoas elas se convertem só para poder. Essa expressão tem significado de engano, para enganar, para mentir. Ou seja, está dizendo que as pessoas não se convertem de verdade. Estão apenas zerando a quilometragem do carro para parecer que o carro é novo, quando na verdade ele não é novo. Ou seja, é aquela mulher que antes estava no mundão e que se relacionava com 20, 30, 40, 50 pessoas. E agora ela vem para a igreja porque ela está ficando velha, está querendo arrumar um marido, e ela engana, ela finge que se converteu. Da mesma forma, o homem que cometeu crimes, que fez muita coisa errada na vida, e agora, só porque ele está precisando de uma oportunidade, está precisando melhorar a imagem dele, ele se converte a Cristo Jesus. É o que as pessoas colocam quando utilizam esta expressão, mas esta é uma expressão que não condiz com o Evangelho de Jesus Cristo, como nós veremos ao analisarmos este texto. Vou analisar com você 2 Coríntios, capítulo 5, versículos do 14 ao 20. Antes de tirar sua conclusão, assista o vídeo até o final. Não será um vídeo muito longo. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se por Deus, por nós rogasse. Rogamos-vos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Versículo 14, pois o amor de Cristo nos constrange. Por que nos constrange? Porque Cristo nos amou, nós sendo ainda pecadores. Nós sendo pecadores, nós estando no mundo, e até em Cristo nós continuamos sendo pecadores, mas nós sem conhecermos o Evangelho, sem conhecermos a Bíblia, sem conhecermos a teologia, nós estávamos no mundo perdidos em nossos pecados, e mesmo assim Cristo nos amou, mesmo assim Cristo morreu por nós. Cristo não morreu por justos, Cristo não morreu por pessoas merecedoras, mas Cristo morreu por pecadores. E por isso o amor dele nos constrange, porque nós não merecemos o amor dele, mas mesmo assim ele nos ama. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Assim como nós tivemos o primeiro Adão e nele todos nós pecamos, Cristo é como se fosse o segundo Adão. Nele nós encontramos a salvação eterna. Ele morreu por todos nós. Nós merecíamos a condenação. A doutrina cristã da expiação substitutiva. Nós é que merecíamos morrer, mas Cristo ele tomou o nosso lugar. Em vez de nós morrermos, ele morreu por nós na cruz do Calvário para que nós tivéssemos direito de entrar nos céus. É a expiação substitutiva, perdão pela substituição. É uma doutrina
de Cristo faz parte da doutrina cristã. Cristo ele nos substitui na cruz do Calvário. Era para nós estarmos na cruz, era para nós morrermos, mas Cristo morreu por nós. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Quando nós cremos em Cristo, entregamos a nossa vida para Cristo, nós não vivemos mais de acordo com a nossa vontade, mas vivemos de acordo com aquele que morreu por nós, de acordo com Cristo Jesus, e buscamos a todo custo fazer, realizar a vontade dele. E percebemos que muitas vezes é muito melhor fazer a vontade de Cristo do que a nossa própria vontade. Este é um mistério. Muitas vezes nós pensamos que teremos sucesso na vida se nós fazermos a nossa própria vontade. Mas através da experiência cristã, nós percebemos que é fazendo a vontade de Cristo que nós muitas vezes encontramos sucesso, encontramos realização. Pense nisso. Às vezes as coisas não estão dando muito certo na sua vida porque você está agindo de acordo com a sua própria vontade. Mas passe a orar, apresentar a Deus os seus projetos e viver de acordo com a vontade de Cristo e teste para ver se as coisas não vão fluir de uma forma melhor. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que temos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Nós conhecemos a Cristo na carne. O ser humano ele é dividido em carne e espírito. O próprio Cristo disse em Marcos 14:38 que o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, o espírito é a parte do ser humano que deseja a Deus, que deseja a oração, a leitura bíblica, a pregação, a teologia, a reflexão, que se alimenta da palavra de Deus, que quer se aproximar de Deus. Já a carne é a vontade humana pecaminosa, é a parte do ser humano, na mente do ser humano, que deseja as coisas deste mundo, o sexo, o dinheiro, as bebidas, a curtição, o bem-estar, a realização dos projetos humanos. Nem tudo que ele deseja é pecado, mas algumas coisas são pecaminosas. E nós conhecemos Cristo ainda pela carne, porque nós estávamos perdidos em nossos pecados e Cristo nos resgatou, quando nós vivíamos ainda pelo pecado, pela carne. Agora que nós estamos com Ele, nós temos que viver também pelo Espírito e não só pela carne. Se você viver só pela carne, como a carne também gosta de muitas coisas que são pecaminosas, nem tudo, mas muitas são, você pode acabar se corrompendo com o pecado. Se você viver também só pelo Espírito, você pode adquirir depressão, você não se sentir bem. Os pastores têm um índice de suicídio muito alto, porque agradam só o Espírito. O certo é você agradar o Espírito através da oração, da leitura bíblica, da reflexão, você viver de acordo com o Espírito, mas agradar também um pouco a sua carne, para que você não entre em um estado depressivo, e vivendo de acordo com o Espírito você também não vai entrar em nenhum pecado. Ter uma vida de pecado também não vai fazer bem para você, também vai fazer mal para o seu espírito, vai trazer mal-estar, vai trazer doenças para você. Então você tem que viver pelo Espírito e ter alguns momentos de lazer, de alegria, de descanso. Não utilizar esses momentos para pecar, né? Praticar coisas que agradam a sua carne, mas que não são pecaminosas. Tirar um momento de lazer, um momento de alegria, um momento de descanso, um momento para você fazer algo que agrade a sua carne e assim fortaleça você, mas você continue vivendo pelo Espírito. Como viver pelo Espírito, é necessário oração, é necessário leitura bíblica. Sem oração e sem leitura bíblica, você não vai conseguir viver de acordo com a vontade de Deus pelo Espírito. O ser humano ele tem essa dualidade, por isso é difícil agradar o ser humano, por isso muitas vezes é difícil o ser humano viver bem, porque ele tem que viver de acordo com o Espírito e ainda assim agradar pelo menos um pouco a carne. 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Então aquele que entrega a sua vida para Cristo, tudo fica no passado e agora ele tem uma nova vida. É por isso que não existe negócio de que toda pessoa que se converte é para zerar a quilometragem. Existem pessoas que realmente se convertem de maneira falsa. Nós temos na história Constantino, imperador de Roma, que muitos colocam, dizem
que ele se converteu por interesses políticos. Mas agora nós podemos afirmar que todo mundo se converte, está se convertendo de maneira falsa? Não, porque assim nós vamos estar indo contra o evangelho, contra o cristianismo. Isso não tem nada mais contra a doutrina cristã do que você dizer que as pessoas não se convertem de verdade, seja uma mulher, seja um homem. Pessoas, se nós fôssemos dizer que Maria Madalena se converteu só para zerar a quilometragem, era uma prostituta, pela qual Jesus expulsou os 7 demônios. Se a pessoa nós fôssemos dizer que a mulher samaritana se converteu só para zerar a quilometragem, era uma mulher que já tinha tido 5 maridos, o que ela estava, o último, de fato nem era marido dela, era uma amante. Mas ela teve uma experiência. As pessoas se convertem porque tiveram uma experiência com Cristo, como Maria Madalena e a mulher samaritana, como Zaqueu, o cobrador de impostos, que defraudava os impostos, mas depois teve um encontro com Cristo e parou de fazer aquilo. As pessoas se convertem que tiveram uma experiência mística, uma experiência espiritual com Cristo Jesus, através de uma aprovação, através de um estudo da Bíblia, da teologia, e mudam a sua concepção de vida e passam a andar de maneira correta. Tem aqueles que a conversão é falsa, mas tem aqueles que a conversão é verdadeira. Evidência disso é que, se nós formos estudar o sistema penal, nós veremos que muitas pessoas que cometem crimes, após serem presas, após cumprirem pena, elas não voltam mais a cometerem crimes. Uma parte delas volta, mas outra não volta mais a cometer crimes, a delinquir. Isto mostra que é possível sim a pessoa mudar, a pessoa parar de cometer atos errados. Isto é possível. Tem muitas pessoas que assim atuam. Nós que somos cristãos não podemos de maneira alguma não acreditar em conversão, em mudança de vida, porque a Bíblia nos mostra mudança de vida. 1 Coríntios 6 mostra lá um grupo de pessoas, de roubadores, bêbados, que se converteram e que mudaram de vida. Paulo fala que eles não eram mais dessa maneira, não agiam mais dessa forma, agora eles eram pessoas diferentes. É a doutrina do novo nascimento. A pessoa que se converte a Cristo, o Espírito Santo gera nela uma nova criatura e ela passa a ter novas atitudes, uma nova mentalidade, ela nasce de novo. É uma das principais doutrinas do cristianismo. Portanto, tanto pelos casos que nós temos na Bíblia, por aquilo que a Bíblia diz, como também pelos casos do sistema penal que nós vemos, por esses dois argumentos, nós vemos que é possível sim a pessoa mudar de vida, a pessoa ter uma vida diferente do que ela teve. Para nós afirmarmos que uma pessoa não mudou de verdade, nós temos que ter evidências disso. Nós temos que ter muitos indícios a respeito disso. Senão nós estaremos incorrendo em irresponsabilidade, condenando pessoas pelos seus pecados, sendo que nós também cometemos pecados todos os dias. 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, reconciliação com Deus através de Cristo Jesus. Quando nós pecamos, nós nos separamos de Deus. Mas através da fé em Cristo Jesus, nós nos reconciliamos com Ele e esse conflito é apaziguado. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, aqueles que pregam o Evangelho têm a palavra da reconciliação. É o homem novamente estando em harmonia com Deus através da fé em Jesus. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Então, Paulo ele era um embaixador de Cristo, como apóstolo, como um dos 13 apóstolos. Primeiro vieram os 12, Paulo veio depois como apóstolo dos gentios. A igreja está estabelecida no ensino de Jesus e no ensino dos apóstolos. Paulo era um representante de Cristo e nós também, quando pregamos o Evangelho, nós somos representantes de Cristo, trazendo essa mensagem da reconciliação, da transformação de vida. Se você que está assistindo esse vídeo, se você tem tido uma vida de pecado, uma vida errada, uma vida fora das Escrituras, Deus te convida
há uma nova vida, há uma segunda chance, há uma nova oportunidade. Não deixe ninguém impedir você de ter acesso a esta nova vida em Cristo Jesus. Não se importe, as pessoas vão criticar mesmo. As pessoas criticam tudo que a gente faz. Se a gente se torna uma pessoa rica, eles falam que a gente está fazendo algo errado. Se a gente é pobre, eles falam que nós somos miseráveis. Se a gente está no mundão, eles criticam a gente. Se a gente vem para a igreja, eles também criticam. Então as pessoas vão nos criticar de toda forma, de toda maneira. Mas que você não perca esta oportunidade de entregar a sua vida para Cristo. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever. Um abraço para você e até a próxima!